Uma garotinha entrou em um dos restaurantes mais caros de Estocolmo, usando sapatos rasgados e um vestido sujo. Ela caminhou diretamente até o homem mais poderoso da sala, olhou nos olhos dele e disse: "Minha mãe um dia usou este colar. O que está no pescoço da sua esposa?" A sala inteira ficou em silêncio. Mikael, um dos homens mais ricos de toda a Suécia, virou-se lentamente. Sua esposa, Cecília, tocou o colar em volta do pescoço. E aquela pequena menina, ela não correu. Não chorou. Apenas ficou ali, esperando. O que aconteceu depois mudou tudo. E eu sei, porque aquela menina era minha filha. E eu sou Ylva. Esta é a minha história. Antes de continuarmos, se histórias como esta tocam o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana eu compartilho histórias que nos lembram o que realmente importa na vida. Que sua família esteja sempre protegida, e que o amor sempre encontre o caminho de volta até você. Meu nome é Ylva. Tenho 35 anos. Moro em um pequeno apartamento na periferia da cidade, apenas eu e minha filha Lick, que tem 8 anos. Ela tem os olhos do pai e a minha teimosia. E às vezes, quando ela me olha de um certo jeito, meu coração se parte e se cura ao mesmo tempo. Quero contar sobre o colar. Porque é no colar que tudo começa. E onde tudo termina. Minha mãe me entregou aquele colar na noite antes de falecer. Era uma corrente simples de ouro com um pequeno pingente em forma de lágrima, nada extravagante. Mas ela segurou minha mão e disse: "Ylva, este colar está na nossa família há 3 gerações. Prometa que nunca vai deixá-lo ir." Eu prometi. Beijei sua testa. E pela manhã, ela já não estava mais aqui. Durante anos, mantive aquele colar junto ao meu coração. Mesmo nos tempos mais sombrios, eu o usava. Quando perdi meu emprego. Quando meu marido foi embora sem dizer uma palavra. Quando eu não sabia como alimentaria Lick na manhã seguinte. Aquele colar era a única coisa que me lembrava quem eu era. De onde eu vinha. Que eu era amada. Então veio a noite em que tudo foi roubado de mim. Era uma terça-feira fria de novembro. Lick estava com febre e eu não dormia há 2 dias. Saí por 30 minutos para comprar remédio na farmácia da esquina. 30 minutos. Quando voltei, a porta estava aberta. Minha pequena caixa de joias tinha desaparecido. E com ela, o colar da minha mãe. Fui à polícia. Fizeram um boletim de ocorrência. Nada aconteceu. Perguntei aos vizinhos. Ninguém viu nada. Chorei por uma semana. Senti como se tivesse quebrado minha promessa à minha mãe. Como se a tivesse perdido outra vez. A vida seguiu, como a vida cruelmente sempre faz. Lick se recuperou da febre. Consegui um trabalho de meio período limpando escritórios à noite. Sobrevivemos. Mas aquele vazio em volta do meu pescoço nunca desapareceu. Então, 8 meses depois, algo aconteceu que até hoje eu não consigo explicar. A escola de Lick organizou um evento beneficente, e um dos patrocinadores era uma empresa de Mikael, um nome que todos em Estocolmo conhecem. Ele doava computadores e equipamentos esportivos para escolas por toda a cidade. Era fotografado, celebrado, chamado de homem generoso. Eu já tinha visto seu rosto nos jornais. Naquele dia, Mikael e sua esposa Cecília foram pessoalmente à escola de Lick. Caminhavam pelos corredores como se fossem da realeza. Cecília usava um casaco longo, pérolas e um colar de ouro com um pequeno pingente em forma de lágrima. Lick viu antes de mim. Ela puxou minha manga e sussurrou: "Mamãe. Esse é o seu colar."
Eu olhei. Meu coração parou. Minhas mãos ficaram geladas. Era idêntico. A mesma corrente delicada. O mesmo formato de lágrima. O mesmo pequeno arranhão no lado esquerdo do pingente, que aconteceu quando eu o deixei cair uma vez no chão de azulejo. Disse a mim mesma que era coincidência. Devem existir milhares de colares iguais. Pedi a Lick que ficasse quieta. Mas Lick, minha teimosa e corajosa menina de 8 anos, não ficou em silêncio. Antes que eu pudesse impedi-la, ela caminhou até Cecília, olhou diretamente para ela e disse com voz firme: minha mãe um dia usou esse colar. O que está no seu pescoço? Cecília olhou para baixo. Micael olhou para mim. Os professores ficaram em silêncio. E eu fiquei ali, querendo desaparecer no chão. Cecília sorriu do jeito que pessoas ricas às vezes sorriem para aqueles que consideram inferiores. Que gracinha, disse ela. E seguiram em frente. Mas Micael olhou para trás mais uma vez antes de ir embora. Apenas uma vez. E havia algo em seus olhos que não era confortável. Não era o olhar de um homem acusado injustamente. Era outra coisa. Algo que ficou comigo a noite inteira. Não consegui dormir. Pesquisei tudo o que pude sobre Micael e Cecília. Suas propriedades. Seu histórico. E então encontrei algo pequeno. Algo que a maioria das pessoas teria ignorado. 3 anos antes de Micael se tornar publicamente conhecido por seu trabalho beneficente, ele havia sido brevemente investigado por receber bens roubados através de uma rede de revendedores. O caso foi arquivado. Nenhuma acusação formal. Mas o nome de um dos revendedores mencionado nos documentos era o mesmo de um homem que morava 2 ruas abaixo do meu apartamento. Minhas mãos tremiam. Imprimi tudo. Separei fotos antigas da família onde o arranhão no pingente era claramente visível. Procurei uma advogada que oferecia consultas gratuitas nas manhãs de terça-feira. Ela ouviu tudo. Olhou as fotos. E disse: isso não é nada pequeno, Ilva. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Micael. Sua voz era calma, mas havia algo por baixo dela. Ele disse que, depois do que minha filha falou na escola, fez algumas pesquisas. Disse que comprou o colar 2 anos antes como presente para sua esposa, de um joalheiro da cidade. Disse que não fazia ideia da origem da peça. Disse que sentia muito. Eu fiquei em silêncio por um longo momento. Então disse: eu quero de volta. É só isso que eu quero. Ele respondeu: eu entendo. 2 dias depois, um carro parou em frente ao meu prédio. Um homem de terno me entregou uma pequena caixa. Dentro estava o colar da minha mãe. O pingente em forma de lágrima. O pequeno arranhão no lado esquerdo. E um bilhete escrito à mão por Micael que dizia apenas: algumas coisas nunca deveriam ser separadas daqueles que as amam. Sentei no chão da minha cozinha e chorei. Lick sentou-se ao meu lado sem dizer uma palavra. Colocou sua pequena mão sobre meu joelho. E eu segurei aquele colar contra o peito e sussurrei: eu cumpri minha promessa, mamãe. Eu cumpri. A mulher que não tirou nada de ninguém e não pediu nada além do que era seu recuperou a única coisa que realmente importava. Não foi justiça em um tribunal. Não foi dinheiro. Não foi um pedido de desculpas diante de uma multidão. Apenas uma corrente de ouro com um pingente em forma de lágrima e 3 gerações de amor guardadas dentro dela. Às vezes, a coisa mais corajosa em uma sala é uma menininha com um vestido sujo que se recusa a ficar em silêncio. E eu agradeço a Deus todos os dias por ela ser minha.